Muito bem-vinda ao podcast Descomunica para descomplicar, explicar e simplificar a comunicação feminina. Eu sou Flávia Mendes, eu sou especialista em comunicação e hoje estamos aqui com a Adriane Boeri. Muito bem-vinda, Adriane, é um prazer você estar aqui conosco hoje. Obrigada, Flávia. Flávia, é um prazer estar aqui nesse podcast super pensado, planejado. Agradecer muito a oportunidade de falar para muitas mulheres e ter a oportunidade de chegar e se conectar com mulheres comuns como nós e que têm uma potencialidade aí muito para crescer ainda mais. Obrigada pela oportunidade, Flávia. Vai ser um papo muito gostoso. Muito bom, fico muito feliz, Adriane. Adriane, então começa me contando, falando de você e qual foi seu maior desafio de comunicação dentro da sua trajetória? O que você pode contar aqui pra gente hoje? Vamos lá, Flávia. Falar da gente é sempre muito desafiador, né? Principalmente um podcast que fala sobre comunicação, né? Mas me apresentando, eu tenho hoje 46 anos, faço aniversário no mês de junho, então já estou na expectativa do quase 50. Estou com meu companheiro, tenho minha companheira há 27 anos, tenho uma filha de 14 anos. Eu brinco que é o meu chaveirinho. Alice tem paralisia cerebral, desde o do nascimento. Eu tive um parto prematuro e por uma asfixia perinatal, ela teve o diagnóstico de paralisia cerebral. Essa sou eu, né? Essa é a minha essência, muitas coisas ainda para falar. Mas falando um pouco da vida profissional, eu sou uma profissional especializada em gestão de recursos humanos da área estratégica, RH e negócios, há 25 anos. Trabalho também com desenvolvimento de carreira, com mentoria para empresárias, com uma forte atuação em desenvolvimento e inclusão profissional, né, dentro do mercado corporativo também. Me considero uma pessoa com uma discussão, com uma voz muito ativa na discussão sobre os desafios da maternidade, incluindo a maternidade atípica, né, pela minha realidade, e a gestão de tempo no equilíbrio entre a carreira, família, empresa, negócio. E aí, quando você fala sobre os desafios de comunicação, e um dos maiores desafios que eu tive, que a gente tem no dia a dia, né, é perceber que muitas vezes a gente acredita que a gente está sendo clara, mas a mensagem acho que não chega como a gente imaginava que deveria chegar, né? Principalmente quando a gente trabalha com liderança, né? Hoje eu trabalho sendo líder de equipes, desenvolvendo líderes, novos líderes ou líderes que já estão no mercado há muitos anos. E aí, como líder, eu acredito que não basta transmitir uma informação, né? A gente precisa garantir que as pessoas compreendam, que exista um alinhamento de expectativas, de clareza de responsabilidades. Eu já vi muito conflito nascer, não por má intenção, mas por essas expectativas não verbalizadas, não claras, não definidas. Isso é Né? muito real, né, Adriane, no ambiente profissional, né? Eu crio uma expectativas, né, porque eu acho que você falou dessa forma, ou porque eu queria, e aí gera as confusões, isso é. Você vai dando, né? E não só no ambiente corporativo, assim, no ambiente familiar, social, né? Porque comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende. Então, até trabalhando muito, né, com esse viés, né, dessa voz um pouco mais ativa do universo da inclusão, da diversidade, não só para pessoas com deficiência, mas falando da diversidade do indivíduo em si, né, no ambiente corporativo, as pessoas são diferentes, elas entendem diferente. Então, uma das habilidades, acredito que seja mais importante para qualquer pessoa, né? Seja uma empresária que quer uma equipe mais autônoma, menos dependente, seja um líder que está desenvolvendo novos líderes, ou para pessoas, para o universo, para a sociedade entender, por exemplo, que uma pessoa com deficiência, quando eu peço alguma coisa, não é porque eu estou pedindo só eu quero, é porque o mundo precisa disso para ser mais diverso. Então, acho que não é o que a gente fala, é o que a gente entende. Esse, para mim, é o maior desafio, né? E escutar. Outro dia eu ouvi numa palestra de uma mulher, falando para mulheres empresárias, inclusive, e ela botou uma frase muito
que mexeu muito comigo. Escutar não é ter a intenção de falar, é de fato a intenção de entender o outro. Então, isso é muito desafiador. Por tudo que tudo é rápido, a gente tem que fazer, a gente entra numa reunião, sai de uma reunião e entra em outra reunião, mau tempo que a gente tem para digerir, internalizar o que passou. Então, muitas das vezes a gente precisa respirar, e aí existem diversas técnicas para isso, para que a gente possa estar ali 100% presente naquele processo de comunicação. Então, para mim, é o maior desafio, sem dúvida nenhuma. É a responsabilidade de quem quer comunicar, para que a gente possa, de fato, fazer com que o outro entenda o nosso ponto de vista, que pode ser diferente do outro, e tudo bem. Isso, né, vale muito para grandes conflitos que a gente tem hoje em diversas esferas, mas fazer com que o outro entenda o que a gente está pensando, não necessariamente concordar, porque a gente pode não concordar. Exato. É o grande desafio da comunicação. Que legal, realmente a gente pode discordar sem precisar ser agressivo, sem precisar machucar o outro, e que na verdade é até saudável quando a pessoa discorda, você tem uma oportunidade de enriquecer, né, de entender um outro lado, de abrir um pouco, né, a sua mente, né, todo mundo tem essa oportunidade, muito bom. E teve algum momento que a comunicação te abriu portas ou fechou portas? Porque às vezes, dependendo da forma como a gente usa a comunicação, como a gente traz a comunicação, ela ajuda, abre portas, e dependendo do momento ela fecha as portas também. Mesmo eu sendo de comunicação, em alguns momentos me abriu, em alguns momentos me fechou portas. Eu acho que a comunicação, ela abre oportunidades quando a gente começa a ocupar espaços de maior influência. Quando a gente fala de influência, a gente está falando de abrir oportunidades, né? Perceber que também não é só conhecimento técnico sozinho, ele não é o suficiente para abrir oportunidades, por exemplo. Eu conheço muitas mulheres extremamente competentes que deixam de crescer porque esperam que o trabalho fale por elas. Eu já fiz isso, né? Todas. Então, todos nós. 99% das mulheres. Então, a gente abre oportunidades quando a gente comunica essas ideias com clareza, né? Um pouco do que a gente falou antes, né? Se fazer entender e não simplesmente só falar ou escrever, né? Seja qual tipo de comunicação. Mas é a ideia de abrir oportunidades defendendo projetos, conduzindo conversas difíceis, né? Para a mulher, por exemplo, é algo que ela não foi treinada, ela não foi criada para isso, pensando, né, em sociedade. Outra oportunidade de se posicionar com confiança. Eu tive uma profissional que trabalhou comigo que ela uma vez virou para mim, e isso até me fez pensar em muitas coisas, tiveram muitas camadas, e ela falou: nossa, Adriane, você é muito segura. Eu te admiro, você é muito segura. Só que isso te bota no papel também de parecer que você sabe tudo, né? Faz tudo, enfim. E na hora eu respondi para ela, falei: então, às vezes eu não tô segura, não. Eu finjo segurança. Isso faz ter confiança em mim e saber me posicionar. Isso não quer dizer eu não ter humildade, não saber dizer que eu não sei muitas vezes, porque até você transmitir, se posicionar com confiança, faz com que você possa dizer: olha, isso eu não sei, mas eu vou buscar alguém que saiba fazer. Então, tratar a comunicação, o poder da comunicação, da influência, especialmente, num processo de transparência, né? Porque isso vai surgir naturalmente. Ao mesmo tempo, algumas oportunidades acabam sendo fechadas, né? Você falou de abrir, eu penso em fechar, quando a gente percebe que a gente perde a oportunidade de expor uma visão nossa, né? De se comunicar expectativas importantes. Isso veio muito com a maternidade atípica, porque você precisa se posicionar, você precisa trazer o teu ponto de vista, você precisa dizer o que precisa ser feito para que, por exemplo, no meu caso, a Alice, que é o nome da minha filha, ela seja incluída, que ela viva esse universo diverso que ela merece. Então, eu preciso expor a minha visão, né? É um aprendizado muito valioso, assim, você perceber a importância da tua voz,
E aí falando de sociedade, mas especialmente, né, também voltando para ambientes profissionais, seja ele em qual carreira for, ou qualquer trajetória profissional. Então, se você não sabe usar essa voz, você acaba fechando oportunidades de comunicação. Eu acredito muito nisso. Adriana, aproveitando que você falou agora sobre segurança, queria saber a sua opinião, como que você vê o posicionamento de mulheres no ambiente profissional, como você como mulher, mas também como você observa outras mulheres se posicionando no ambiente profissional, como que você vê isso, qual é a sua ideia, a sua visão sobre isso? Conta pra gente. Então, eu aprendi que posicionamento, Flávia, ele não é falar mais alto, né? A gente falou muito de comunicação, de falar com clareza, porque muitas mulheres, e aí eu vou me incluir como essa mulher, né? Nós mulheres, né? Vamos pensar dessa forma. A gente foi criada, desenvolvida, enfim, para agradar todo mundo, né? Para não gerar conflito, para a gente, né? Assumir mais responsabilidades do que aguentamos normalmente, né? Então, posicionamento no ambiente profissional, não, falando da minha experiência, das minhas vivências e olhando muitas mulheres trabalhando né, como mentores de mulheres e olhando brinco das minhas pupilas, as minhas lideradas, eu vejo que posicionamento no ambiente profissional é a gente ser firme, sem perder o acolhimento, né? Que é uma essência da mulher, biologicamente falando. A gente poderia entrar aqui em diversas outras, ter várias outras camadas, não é o caso, mas a gente não precisa ser só firme ou ser só acolhedora. Então, se posicionar, cada vez conquistando mais segurança naquilo que fala, naquilo que pensa, na visão de mundo. Isso veio muito dessa maternidade atípica, que eu preciso me posicionar frente a algumas situações, frente a algumas pessoas, alguns contextos sociais ou profissionais, trabalhando com inclusão também de pessoas com deficiência e trabalhando com diversidade e inclusão nas empresas, que a gente precisa ter voz, uma voz ativa, uma voz que não é no grito, que é uma voz que precisa chegar ao objetivo, o resultado que a gente previu, né? Então, falando de posicionamento, mas lembrando da primeira pergunta que você fez, de gerar oportunidades de boa comunicação. E o que é boa comunicação? É falar e fazer com que o outro entenda, escrever, enfim, seja o tipo de comunicação, mas é fazer com que o outro entenda. Então, o posicionamento é ter muita clareza das ideias, é ter permeia também, que já falei antes, do autoconhecimento, de você ter muita clareza onde você quer chegar, para que a gente possa se posicionar e ter voz. Essa voz não é ter mais voz do que o homem, ou do que fulano ou ciclano, é que a gente possa ser ouvida. Só que para isso a gente precisa dar clareza para essa comunicação, né? A gente precisa ter o nosso tom, o nosso posicionamento. Então, esse posicionamento ele vem de autoconhecimento, de clareza das ideias, e que a gente não precisa provar que a gente é mais ou, né, sabe mais. A gente só precisa ser entendido. E isso é muito mais uma responsabilidade de quem está, né, do orador, né, de quem está expondo a ideia, do que efetivamente quem está recebendo. Então, é meu dever e minha responsabilidade, trabalhando com liderança, a gente fala muito sobre isso, é de quem está propagando o que precisa ser dito, né? Então, esse posicionamento no ambiente profissional, eu vejo muitas mulheres se escondendo ainda de muitas situações porque não querem se posicionar, porque não quero parecer um homem nessa comunicação. E você não precisa parecer homem, você não precisa parecer mulher, você precisa ser você. E as mulheres precisam desse espaço, né? E a gente precisa se colocar nesse espaço, não de forma agressiva ou de uma forma
que a gente invada o espaço do outro, Uhum. mas é nos colocando no papel que a gente quer dar clareza para o que a gente veio a falar, porque cada um tem o que falar, né, Flávia? Cada um tem uma mensagem para ser dada ao mundo, seja no ambiente corporativo, seja com as pessoas que a gente lida, seja no aspecto familiar, social, profissional, todo mundo tem uma mensagem. A gente precisa descobrir essa mensagem e essa mensagem precisa estar clara para todo mundo. Para a gente primeiro, que eu acho que é isso que facilita quando a gente fala dos 40 mais, né? A idade da loba, né? A gente estava falando um pouquinho antes. Porque para a gente está mais claro, seja por anos de experiência, seja por... A gente já sofreu mais, né? A gente tem a experiência, as escolhas erradas, já fez mais. As vivências são, né? A gente percebeu essas vivências, então se posicionar é um ato de coragem das mulheres. Eu resumiria nisso. Muito bom. E você acredita que a maternidade atípica te ajudou a se posicionar mais? Ou isso não tem relação? Me diz um pouco sobre isso. Eu ia responder de imediato que sim, mas eu sempre... Eu nasci com essa influência materna, inclusive, de posicionamento, de falar o que eu penso, de ter conversas difíceis, conversas difíceis, eu falo muito sobre isso, né? No trabalho, principalmente. E em casa também isso acontece muito. Não é discutir, não é brigar, é se posicionar. Ter conversas difíceis é você entrar numa discussão de ideia. E eu nunca tive dificuldade quanto a isso. Então, quando você fala... Você me pergunta se a maternidade atípica me ajudou, ela me ajudou mais a dar clareza de como falar. Olha, então, eu já tinha essa intencionalidade, essa intenção, e eu falo que isso é muito importante, de me posicionar, de dar clareza, de alinhar as expectativas. Eu nunca tive muito receio de falar o que eu penso. Aliás, isso alguns anos atrás eu tive que medir, porque você não escuta tanto, comunicação também é escutar. Então, eu precisei medir um pouco mais, equilibrar um pouco mais sobre falar e sobre escutar. Mas a maternidade atípica me trouxe uma visão de como me posicionar e não, de fato, me posicionar. Porque não adianta eu ficar, enfim, falando para todo mundo que diversidade é importante, que incluir é importante, que acessibilidade estrutural é importante, se eu não sei com quem eu falo, como eu falo, em que situação eu falo. Então, a maternidade atípica me trouxe um pouco mais esse equilíbrio na comunicação de eu vou falar, o outro vai falar o que pensa, eu vou escutar, vou internalizar, vou entender. Para isso, a gente precisa estar sempre no momento presente. É muito desafiador, porque a gente tem aí um caminho para percorrer. Quando eu falo sabedoria, não é sabedoria de inteligência, né? Mas do saber, né? Das experiências vividas, como você trouxe, né? Então, falar da maternidade atípica, para mim, o que eu me tornei muitas mulheres em uma só, né, Flávia? Daria aqui horas de aprendizados, mas voltado para a comunicação e para posicionamento é como me posicionar. Não efetivamente como, quando, e não, vou me posicionar porque me tornei uma mãe atípica. Eu já tinha esse viés, eu já tinha essa essência, mas aprendi muito, sem dúvida nenhuma. Muito. Até me calar. E é também uma etapa da comunicação. Né? Você que é importante. Calar, escutar, internalizar. Então, isso eu venho aprendendo. É muito difícil para mim, especialmente, aí falando especificamente de mim, porque eu falo muito, eu sou de falar, eu sou de conversar, né? Eu tenho esse viés um pouco mais extrovertida, essa essência um pouco mais extrovertida, e que também pode atrapalhar. Então, buscar esse equilíbrio, sem dúvida nenhuma, o universo da Alice me trouxe com mais clareza e serenidade. Que legal, muito bom. Adriane, e para a gente finalizar, você quer acrescentar alguma coisa? O que você quer falar para essas mulheres que estão nos escutando? Qual é a mensagem? O que você gostaria de deixar aqui para finalizar esse podcast? Nossa, tantas mensagens, mas uma especial
e vou usar até uma das suas perguntas da questão do posicionamento, seja firme e acolhedora. Meça a comunicação. E quando a gente fala de medir a comunicação, a gente está falando de se conhecer, conhecer seus limites, conhecer suas responsabilidades e necessidades, né? Equilibrar esses dois vieses e se posicionar com clareza, se posicionar se colocando aquilo que é importante para você. Não é para fazer, não é para gerar conflito, não é para fazer confusão, bagunça, mas é especialmente trazer o seu ponto de vista com generosidade frente à compreensão e entendimento do outro. Se posicionem, mulheres, posicionem para que a gente possa conquistar, não conquistar tudo, ou conquistar o mundo, não com esse viés coletivo apenas, mas conquistar os seus desejos, os resultados que você quer gerar em qualquer ambiente, profissional especialmente, mas principalmente para mulheres que têm uma trajetória de carreira ou que estão começando a construir, né, com mulheres de várias idades, mas especialmente ter muita... cair um pouco esse, enfim, um desuso e até algumas vezes mal utilizado o empoderamento, né? Então, se empodere. Então, tem um receio de falar do empoderamento, então eu gosto muito de falar do protagonismo. Use a comunicação, use sua comunicação para que você seja protagonista da sua história. E pode ser que você seja coadjuvante na história de outras pessoas, e tudo bem isso também. Tá tudo bem. Também é saber se posicionar. Muito bom. Adriane, muito obrigada pela sua participação. Você trouxe sua trajetória, suas histórias, seu ponto de vista, e é isso que é o Descomunica, esse podcast para a gente conversar com mulheres, mulheres reais, que trazem a sua visão sobre comunicação, sobre a vida e que nos inspiram, porque essa é a grande verdade. Quem vai nos inspirar são as pessoas reais do nosso dia a dia. Então, Adriane, muito obrigada pela sua participação, e para você que está escutando o podcast Descomunica, aproveita, segue a gente, curte esse podcast e compartilha com mais mulheres para mais mulheres serem inspiradas. Até o próximo episódio. Muito obrigada.